Boa noite, gente amiga, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Além do Culto e a nossa aula de adoção. Nós estamos aqui hoje na segunda aula do Teologia Saudável, trazendo esse tema tão abençoador, tão rico, tão producente para abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Se você já conhece um pouco, você aperfeiçoa aquilo que você já sabe. Se você ainda não conhece, você vai conhecer, nos dar a oportunidade de ministrar o seu coração, tá bom? Foi um sucesso ontem, nossa primeira aula, as pessoas interagiram bastante e eu tenho certeza que muitas pessoas, elas serão ministradas, já foram ministradas ontem, serão ministradas aí porque a aula está no YouTube e vai continuar e a gente vai dar sequência aqui também às outras aulas. E hoje eu quero falar sobre o coração de Deus revelado na família por meio da adoção. Então vamos lá, se você está escrevendo aí, está ao vivo conosco, coloca aí no chat o coração de Deus revelado na família por meio da adoção. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa um comentário de onde você está escrevendo aí, de onde você está vendo, de onde você está estudando com a gente, que cidade, que estado ou que nação a gente toca você pelo YouTube. Nós estamos no programa Além do Culto com Marcos Elias, tá bem? Vamos juntos? Então vamos lá. A adoção, em primeiro lugar, ela não pode nós não temos o entendimento que a adoção nasce em primeiro lugar no coração humano. Então o primeiro ponto dessa introdução é que a adoção não nasce no coração humano, ela, em primeiro lugar, ela nasce no coração de Deus. Então nem todo mundo, grava isso aqui, nem todos serão chamados a adotar uma criança. Então muitas pessoas, elas nos ouvem falar, elas estão perto da gente, elas participam da igreja que a gente pastoreia, elas veem os resultados que nós estamos participando juntos aqui e elas falam, meu Deus, todo mundo adotando? Não, não é todo mundo não. Algumas pessoas que entenderam, que ouviram a voz de Deus, que ouviram o chamado de Deus, elas estão adotando. Por quê? Porque a adoção não é fruto do coração humano. De verdade, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que do nada acontece, não é uma mágica. A adoção, ela nasce no coração de Deus em primeiro lugar. Antes de existir qualquer sistema jurídico que organiza as adoções aqui na Terra, antes de haver filas no Cadastro Nacional de Adoção, como eu te dei ontem os números, os dados, antes de existir qualquer processo estruturado, uma demanda, crianças para serem adotadas, pais prontos para adotar, tudo organizado. Antes de haver tudo isso estruturado, já existia um pai na eternidade adotando seus filhos. Então, o primeiro princípio que nós precisamos compreender como cristãos, eu falo aqui majoritariamente para o público cristão. Então, se nós somos cristãos, acreditamos na Bíblia, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo, antes de toda essa estruturação na Terra, já existia o Pai da eternidade adotando seus filhos. A Bíblia revela que a adoção não é apenas um ato social e nem caridade. Ah, que dó, eu fui lá no orfanato e eu fiquei apaixonada por aquela criança tal. Eu quero adotar ela porque eu fiquei com dó. Então, não é isso. A Bíblia revela que a adoção não é um ato social, é uma revelação espiritual do próprio caráter de Deus. É Deus compartilhando com o homem a graça de se tornar pai igual ele é pai para os seus filhos. Então isso é adoção. O apóstolo Paulo, GG, em Efésios capítulo 1, versículo 5, ele nos traz uma primeira orientação dessa aula de hoje. Se você está anotando aí, Efésios 1, 5. Em amor, ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deixa o texto na tela, GG. Por que ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio, olha que interessante, por meio de Jesus Cristo. Quem vem assistindo às nossas aulas, quando eu falei de regeneração, de justificação, de arrependimento, de identidade cristã,
Você percebeu que durante as aulas, o meio pelo qual nós nos tornamos filhos de Deus é a pessoa de Jesus Cristo, que é o unigênito Filho de Deus. Então Deus abre mão do seu filho, o seu único filho, ele vai para a cruz do Calvário morrer para trocar de lugar conosco, para nos dar o direito de entrar para essa família. Então Jesus, o unigênito filho, primogênito filho, e nós, os seus filhos, por meio da adoção. Então precisa ficar claro esse panorama dentro da sua mente. Então, filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então a gente se torna filho por meio de Jesus Cristo. Isso significa que antes de falarmos sobre adoção na terra, antes da gente procurar organizar uma família para as crianças que estão no abrigo, no orfanato, que estão para adoção, nós precisamos compreender a adoção divina, a adoção do nosso Pai. Ou seja, eu estou propondo aqui nesses dias, falei um pouquinho disso ontem e vou falar um pouquinho sobre isso hoje, a doutrina bíblica da adoção. Então coloca aí nos comentários, se você pode, a doutrina bíblica da adoção. É isso que nós estamos propondo aqui. Porque antes de tudo isso, nós somos o quê? Perdoados. Antes de qualquer coisa, antes de ser adotado, nós somos perdoados. A salvação, a morte de Cristo, o sangue derramado na cruz, a troca de lugar nos trouxe em primeiro lugar perdão. Ato contínuo, nós somos justificados. Esse ato legal de documentação. Agora você é meu filho. E fomos colocados na sua família por meio da adoção. Então nós fomos adotados. Não fomos apenas resgatados. Não fomos apenas comprados. Porque se a gente fosse apenas comprado, a gente poderia ter se tornado só escravo. Ó, pega isso aqui que isso é muito forte. Se quiser tirar o texto, pode tirar o texto agora, Jorge. Olha, presta atenção nisso aqui. Se nós fôssemos apenas comprados, nós seríamos escravos. Mas nós não fomos só apenas comprados. Nós somos perdoados, amados, adotados e por isso nós somos filhos de Deus. Forte, né, gente? Então nós não fomos só resgatados, só comprados. Ah, Jesus nos comprou com alto preço, preço de sangue. Mas um senhor, ele poderia comprar e manter a gente como escravo. Mas ele não quis manter a gente como escravo. Ele nos deu uma condição de nos tornarmos filhos de Deus. E agora, por meio de Jesus Cristo, nós nos tornamos também filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, cordeiros com Jesus Cristo. Temos direito a acessar a herança que é do nosso Pai Celestial. Meu Jesus amado, que coisa boa! Então a adoção é, portanto, uma doutrina central do Evangelho. A adoção é, portanto, uma doutrina central do Evangelho. Ah, pastor, mas eu achei que era um assunto nada a ver, era um assunto periférico. Não, não é periférico. A adoção é a doutrina ou uma das doutrinas centrais do Evangelho. Ela está ligada à soteriologia, à doutrina da salvação. Esse é o primeiro ponto aqui da nossa aula de hoje. Se você entende, se você está gostando, se você não está gostando, interage conosco, deixa um like ou um dislike, deixa um comentário, faz algum movimento aí para a gente entender que você está conectado conosco. Em primeiro lugar, compartilhe, pega o link aí, senta o dedo e manda para o máximo de pessoas possíveis. Vamos prosseguir. Eu queria te fazer uma pergunta nesse segundo bloco e te fazer refletir com essa pergunta. Como você pensaria sendo adotado? Pensa você se colocando na figura de uma pessoa, de uma criança que foi adotada. Você está lá sem o poder familiar, né, dos seus pais, já foi destituído, você está num abrigo, está morando no orfanato. E aí, uma família, ela interessa por você. E eu gostaria que você se colocasse nessa condição agora e pensasse, como que você se sentiria sendo adotado, indo para essa família? Tá bom? Talvez a primeira barreira para compreender a adoção, ela seja na nossa mente. Porque, de fato, eu me olhando na figura de quem está para ser adotado, eu ficaria imaginando como agora eu posso ter um outro pai que não é o pai que me fez. Como é que eu vou ter uma outra mãe que eu não saí da barriga dessa mãe?
Então eu acredito que, em primeiro lugar, a nossa maior barreira de compreender a adoção está no campo da nossa mente, do nosso emocional. Então, pensar como nós reagiríamos, como nós nos comportaríamos sendo a figura do adotado, isso eu acho que faz a gente ter mais empatia, pelo menos, com a causa. Muitas pessoas carregam a ideia de que a adoção ela é sempre uma segunda opção. Ah, eu tentei engravidar, nós tentamos engravidar e a adoção é um plano B. Deixa eu compartilhar algo com vocês aqui. Desde quando eu e Joyce namorávamos, faz bastante tempo, hein, gente? Eu tentar lembrar aqui. Nós namoramos 4 anos, estamos casados há 18, 22 anos. Ou seja, aproximadamente 20 anos, a gente já falava sobre adoção. Então, a adoção na nossa vida, na nossa família, ela nunca foi um plano B. Então, sempre conversamos sobre adoção, desde quando começamos a namorar. Nós fomos estipulando alguns valores, alguns balizadores, alguns marcadores para a nossa relação, para o nosso relacionamento, daquilo que a gente teria como proposta, né? Na princípio individual e depois colocando dentro do coletivo do casamento. Então nós fomos trabalhando isso. E a adoção para nós era uma razão de ser, já era parte da nossa vida desde quando a gente namorava, nós já falávamos sobre isso. Claro que na nossa cabeça tinha o nosso tempo, ia ser da nossa forma, e não foi nem no nosso tempo e nem da nossa forma. Mas que a adoção já estava na nossa família, já estava na nossa fala, já fazia parte dos nossos pensamentos, ela já fazia. Então nunca foi um plano B. Então muitos carregam essa ideia de um plano B, ou algo inferior ao nascimento biológico. Ah, mas é porque é adotado, né? Ah, o filho dá trabalho. Ah, deu trabalho na escola. Ah, mas também, né? É adotado, né? Poderia mesmo dar trabalho, né? Não, queridos. Criança, ela dá trabalho mesmo. A criança adotada, ela morde. A criança não adotada, que é filho biológico, morde também. Então, o adolescente bagunça, o adotado, o não adotado biológico bagunça também. Em alguns casos, eu vou te contar uma coisa aqui. Os biológicos dão mais trabalho do que os adotados. Por quê? Os filhos adotados ou adotivos, eles são filhos. Eu já falei isso aqui em outros ambientes, são filhos legítimos. A partir do ambiente da adoção, a adoção é só um meio. A adoção é só uma ferramenta usada para que essa criança ou esse adolescente chegue na família. Mas chegou na família, adotou, fez documentação, inseriu no coração, acabou. É como se tivesse saído da barriga. E se você tem dúvida disso, volta lá na aula de ontem que eu expliquei mais a fundo sobre isso ontem, tá bom? Então, a adoção, ela não é algo inferior e ela não é inferior ao nascimento biológico. Olha o que a Bíblia ela relata, que a adoção, ela é algo glorioso, ela é algo poderoso, ela é algo celestial. Evangelho de João, GG, capítulo 1, versículo 12. A Bíblia nos ensina que todos nós nascemos espiritualmente separados de Deus. Ou seja biológico, ou seja, por meio da adoção, todo filho precisa nascer de novo. João 1,12. Mas a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então aqui a gente responde a uma pergunta que eu vou dizer por séculos, vou usar séculos, é uma pergunta que soa no meio da igreja. Todos são filhos de Deus? Não. Não são todos que são filhos de Deus. Os que creram no seu nome e o aceitaram, receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então todo mundo nasce, todos nós nascemos por meio do pecado. Todos nós nascemos separados, como Romanos capítulo 3, versículo 23 diz. Todos pecaram e foram desligados, separados da glória de Deus. Entende? Então nós precisamos compreender essa realidade. A Escritura ensina que todos nós, mas a criança também, pastor, a criança também. Todos nós nascemos espiritualmente separados de Deus. Observe aqui que quando ele diz serem feitos, tornar-se filho é uma obra da graça. Serem feitos filhos, tornar-se filhos é uma obra da graça de Deus. Então nós nascemos
em pecados, em delitos, a nossa velha natureza reinava, nós éramos como os filhos da desobediência, como os filhos da ira, mas o Senhor, com a sua copiosa graça, maravilhosa graça, escandalosa graça, resolveu nos encontrar, nos regenerar, nos justificar, nos santificar, nos dar uma identidade e nos dar uma família por meio da adoção. Amém? Romanos, GG. Romanos 8, 14 e 15. Romanos 8, 14 e 15. O apóstolo Paulo ele é um pouco mais incisivo aqui. Olha o que ele diz. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, quem é filho de Deus? Todos os que são guiados por Deus. Porque todos que são guiados por Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos de Abba Pai. Se você então é um cristão que foi regenerado, que foi justificado, que foi santificado, que foi adotado por Deus, você é então esse filho e essa filha amada de Deus. E o meio pelo qual você entrou para a filiação com o seu Deus, isso não diminui a sua identidade. Pastor, mas eu queria ser o filho legítimo de Deus. Jesus já é, querido. O meio pelo qual você veio para esse ambiente, para essa família celestial, não tem problema. É a adoção. É aquilo que Romanos capítulo 8 fala sobre a oliveira que foi enxertada. Que o Senhor Jesus ele veio para os seus o rejeitaram. O Senhor abre a oportunidade para quê? Para que nós, os gentios, pudéssemos ser enxertados. Esse enxerto é a adoção. Nós fomos adotados por Deus nesse enxerto, nesse ambiente que o coração do Senhor se abre para receber os gentios como seus filhos também por meio da adoção, ok? Então, se você é um cristão, você é adotado, é o meio pelo qual você veio para essa família. Isso não diminui a sua identidade, pelo contrário, isso estabelece a sua identidade. Sou um filho amado de Deus. Sou uma filha amada de Deus. Ah, pastor, mas qual foi o meio? O meio não interessa. Eu me tornei um filho amado de Deus e é isso que importa. Na cultura romana do primeiro século, o filho adotado ou adotivo, ou por meio da adoção, ele recebia 4 coisas que eu quero passar a falar com vocês. Primeiro lugar, um novo nome. Cara, isso é impressionante. Quando a gente olha para a cultura romana, a gente olha para a cultura da terra e a gente olha para os céus e a gente vê uma semelhança. O Senhor também nos dá um novo nome. O Senhor também nos dá um novo nome. Então, na cultura romana do primeiro século, o filho adotado, ele recebia um novo nome. Segundo, ele recebia uma nova herança. Ele recebia uma nova herança. Ele passava a ter direito de tudo aquilo que era do seu pai. Terceiro, uma nova identidade jurídica. Então, no meio jurídico, ele tinha agora também uma nova identidade. Quarto, todos os direitos legais do filho legítimo. Todos. Pastor, mas perde algum? Não, tinha todos os direitos. E é isso que Deus ele faz conosco através do seu filho. Ele nos deu um novo nome, ele nos deu uma herança, nos fez participantes, co-herdeiros da herança de Jesus Cristo. Nos deu uma identidade nova jurídica no mundo espiritual. O que é identidade jurídica no mundo espiritual? É a justificação. É um direito legal de se tornar filho de Deus. Quarto, todos os direitos legais do filho legítimo. Todos os direitos. Tudo que o filho legítimo tinha, esse outro filho, por meio da adoção, ele passava a ter. Então nós herdamos o direito de ter tudo aquilo que o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, ele tem. Então tudo que Jesus tem, eu e você pode ter, temos também, porque também é direito nosso. Paulo, o apóstolo Paulo, ele usa esse conceito para ensinar que fomos legalmente transferidos de uma família para outra. Nós somos
tirado, retirado, transportado de um lugar para um outro lugar, de uma família para outra família. A família que nós estávamos, a família das trevas, a família do império das trevas, onde o pecado era o nosso senhor, onde o pecado nos dominava, onde nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, onde a nossa concupiscência humana nos dominava. Então o Senhor nos retira dessa família e nos coloca na sua nova família. O reino do Filho do seu amor, o reino de Deus, o reino das promessas, o reino de paz, o reino de alegria, o reino de justiça, um reino de amor e de amor. Meu Deus do céu! Colossenses capítulo 1, GG, versículo 13, é o exemplo de que ele nos transportou dessa família para outra família. Olha que lindo. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Então nós fomos trocados dessa família. Eu quero aqui trazer para vocês um aspecto que a gente gosta de trabalhar muito, pelo menos eu gosto muito de trabalhar essa perspectiva. Quando você pensa em ser adotado, quando você se coloca nessa figura da criança que está ainda adotada, que está em busca de uma família, talvez você, agora assim de bate-pronto, não pense isso. Mas uma das primeiras coisas que eu pensaria é a rejeição. Eu só estou sendo adotado porque eu fui rejeitado por alguém. Eu só estou indo para uma nova família porque a minha primeira família me rejeitou. Porque a minha primeira família não me quis. E quando eu penso com a minha mente caída, com a minha mente carnal, com a minha velha natureza, eu não uso o subterfúgio da graça. Então eu não estou pensando em graça. Mas quando eu sou um nascido de novo, quando eu sou um homem que tenho a natureza de Cristo, a minha mente é de graça. Então eu já não olho para a adoção como esse ambiente de rejeição, mas pelo contrário, eu olho para a adoção como a oportunidade que Deus me deu de nascer de novo numa nova família. Eu olho para a adoção como a oportunidade que Deus me deu de nascer de novo numa nova família. Assim como eu nasci da barriga da minha mãe biológica e eu fui rejeitado, isso está no campo da minha alma. Agora, a adoção é a condição, é a possibilidade que Deus me dá de nascer de novo numa outra família e viver uma outra realidade. Isso é graça. Isso é totalmente graça. Isso não me deixa traumas do meu passado, isso não me faz ter raiva da minha mãe, do meu pai biológico. Pelo contrário, isso me faz orar por eles, isso me faz ser grato por eles, isso me faz pensar com as coisas com a mente de Cristo. Amém? Muito lindo isso aqui, hein, gente? Tem coisas que Deus está me dando aqui na hora, que até eu tô ficando impressionado aqui do tanto que Deus está nos entregando. Não é pensar que você foi escolhido porque sobrou. Lembra lá do time da escola? Lembra, GG? Você jogava bola, ruim de bola, ficava por último, os caras falavam, não, quero ele não. Ah, tá bom, sobrou, vem, GG, vem pra nós aqui, vai. Ô, Marquinhos, vem pra cá, vai, sobrou só o Marquinhos, vem, Marquinhos, vem. Com Deus não é isso, gente. Com Deus não é isso. Você não foi escolhido porque sobrou. Você foi escolhido porque você foi amado antes de você ser gerado. Eita, que chave poderosa. Pastor, mas agora você jogou uma bomba dentro da minha mente. É isso que eu quero mesmo. Você não foi escolhido porque você foi renegado, rejeitado, porque você sobrou. Não, você foi escolhido porque você foi amado antes que você fosse gerado. Pastor, mas por que então que eu tive que passar pelo ventre da minha mãe e minha mãe me abandonar, ou a minha mãe morrer, ou acontecer uma tragédia e agora eu tenho uma outra família? Porque Deus é soberano, estava nos planos de Deus e Ele comanda a sua vida. E o que é importante nós sabermos é que, apesar de todas as frustrações, apesar de todas as rejeições, apesar de todas as dores, Deus preparou para você um ambiente de um novo lar, de uma nova casa, de uma nova família e de um novo nascimento. Porque quando nós viemos para esse ambiente da adoção, nós recebemos a chance de nascermos de novo para uma nova família.
Glória a Deus. Faz sentido para você? Tá pegando aí? Deus está ministrando você? Essas são aulas muito poderosas. Eu sinto a presença de Deus aqui. Tô tentando aqui me segurar para não baixar o pentecostal, né? Mas eu sinto a graça de Deus aqui, a presença de Deus, e eu sei que Deus vai ministrar muito seu coração. Ele vai falar muito com você, assim como ele está ministrando comigo aqui no estúdio, tá bom? Se você está sentindo a presença de Deus, se você está interagindo conosco, se essa palavra está fazendo sentido, está pegando você aí por dentro, está te ensinando, comenta alguma coisa aí, tá bom? Se você é novo, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos juntos. Terceiro, vamos falar um pouquinho sobre mitos. Aqui no Brasil nós temos alguns mitos sobre a adoção. A adoção no Brasil ainda carrega muitos mitos culturais e emocionais. Precisamos confrontá-los com a verdade, maturidade e luz bíblica, e é o que nós vamos passar a fazer agora. Primeiro mito que eu escrevi aqui é que a criança adotada sempre terá problemas. Ah, mas esse menino, essa menina, sempre terá problema porque eles são adotados. A Bíblia mostra que todos nós, filhos biológicos ou adotivos, ou por meio da adoção, somos marcados pelo pecado e pela queda. A queda afetou todos nós. Escreve aí. A queda afetou todos nós. Eu citei lá atrás, Romanos 3:23. Vamos colocar, GG. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Queridos, esse todos pecaram, todos nós fomos afetados por um vírus mortal chamado pecado. Então a criança, ela já nasce com esse ambiente pecaminoso. Pastor, mas o meu filho que é crente nasce assim? Nasce. Filho de crente não é crentinho, tá? Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de presbítero não é presbíterozinho. Ai, meu Deus. Só o Marcos Elias mesmo para tocar nesses assuntos, né, gente? Problemas não são exclusivos de crianças ou de adolescentes, frutos da via da adoção. São parte da humanidade caída. Ah, mas eles têm problemas emocionais. Os biológicos também. Os biológicos também. Eu disse agora há pouco, eu fui instrutor do Proerd por 10 anos. E eu via tantos filhos biológicos, filhas biológicas, que não sabiam lidar com as suas emoções, que estavam cortando seus pulsos. E as mães desesperadas me procurando. Professor, fala com a minha filha, professor. Fala com a minha filha. Às vezes eu dando aula, não vou citar cidades agora, né? Mas eu dando aula em cidades aqui da nossa região, calor de 36, 38 graus à tarde. Aí a garota lá com o moletom até aqui, ó. Aí quando a gente chegava perto, pedia pra ver, erguia as meninas com os pulsos cortados, mutilados. Filhas biológicas. Pastor, por que é isso? Todos nós fomos afetados pelo pecado. Todos nós nascemos afetados pelo pecado e temos problema. Isso é parte da humanidade caída. Não é um privilégio da adoção. Segundo mito, a adoção é caridade. Isso aqui a gente precisa detonar, derrubar, acabar com esse mito. A adoção não é caridade. Não é. Não é caridade. Ai, que bonzinha, que boazinha, ai, que dó. Meu Deus, eu preciso adotar essa menina. Que dó dela. Não. Segundo, adoção não é filantropia. Ah, eu quero fazer uma boa obra, eu quero fazer alguma coisa. Não. Vamos lá, escreve aí. Adoção não é filantropia, é paternidade. É um coração paterno dando uma resposta para uma família. É um pai que se levanta e diz: eu vou ser pai dessas meninas, eu vou ser pai desses garotos, eu vou ser pai dessa turma aí, eu sou o pai deles. Eu quero contar um testemunho aqui falando isso. Quando nós começamos o nosso processo de aproximação aqui com os nossos filhos, foi muito interessante. Por quê? Porque antes da gente começar a fazer a aproximação, eu estava lavando, isso é um testemunho, tá? Eu já contei publicamente aqui na nossa igreja. Eu estava lavando louça, eu era policial militar na época, hoje, nesse exato momento, eu não sou mais, já faz 6 anos, mas naquela época eu era policial militar e eu estava lavando louça ali em casa e de repente eu ouço um barulho
Eu ouço um barulho e eu falei, meu Deus, entraram aqui na minha casa. Um bandido entrou aqui em casa e eu vou tomar uma invertida, né? Aquela coisa de policial, sempre prestando muita atenção na segurança. E aí, quando eu olho para a sala, eu tive uma visão. Eu vi duas crianças, eu vi dois meninos. Eu vi os meus dois filhos, que é o Luiz Antônio e o Natanael, eles andando ali na nossa sala. Eu já tinha as características físicas deles, eu já tinha a idade deles aproximada na minha mente, e aí ficou. E aí eu liguei para minha esposa, falei, Joyce, eu tive uma visão, eu vi nossos filhos aqui em casa. Ela, amor, você tá doido? Você tá pensando muito nisso, né? Porque a gente já tava no cadastro ali da adoção, tava naquele ambiente já criando uma ansiedade, né? Ela achou que eu tinha produzido na minha mente, mas não produzi não, o Espírito Santo me mostrou. E aí, quando nós recebemos a ligação do fórum, dizendo, olha, vocês vão começar a aproximação. Apareceram aqui crianças, eles não falaram que eram duas, eram três, só falaram crianças. Apareceram crianças aqui para aproximação. E eu disse, a Joyce que recebeu a mensagem, né, a ligação, e ela compartilhou comigo, e eu falei, amor, são dois meninos. Amor, não, as técnicas não falaram que são dois meninos. Estou dizendo, eu estou falando, eu vi os meninos. São dois meninos. Esses meninos são os nossos filhos que eu vi aqui em casa. E aí, quando nós aceitamos, né, em primeiro lugar, e aí nós fomos para o fórum para fazer a primeira conversa ali, saber, né, quem eram, né, se eram meninos mesmo, né? E aí foi interessante que chegando lá, a técnica começou a conversar comigo, olha, vocês estão dispostos, né? Porque vocês colocaram que aceitaria grupo de irmãos, e nós temos aqui crianças. Aí eu já interrompi a técnica e falei, são dois meninos. São dois meninos, eu os vi andando na minha casa, eu tive uma visão. Como assim? Isso não existe? Falei, existe. Existe e eu os vi, eu enxerguei, eu contemplei os meninos. Aí falei a idade de um e falei a idade de outro aproximada. E assim, para surpresa delas e para a glória de Deus, bateu. Eram dois meninos, que é o Luiz Antônio e o Natanael, e a idade deles era aproximada daquilo que eu tinha falado mesmo. E quando chega o dia de nós encontrarmos, vermos a primeira vez, ter o primeiro encontro com os nossos filhos, eu tive a certeza de que eram aqueles meninos que eu vi lá na visão em casa, andando, e o Senhor agora os colocara na nossa frente para nos tornar os pais deles. Então é muito importante nós crermos que a adoção ela não é caridade, ela é um dom que Deus coloca no nosso coração e ela é real. Amém? Espero que esse testemunho aí possa ativar o seu coração. Então ela não é filantropia, ela é paternidade. E por que que eu toquei nesse assunto e contei o testemunho? Porque um pouquinho mais à frente, as técnicas foram apresentar para a gente os problemas que os nossos filhos teriam ou poderiam ter. Elas precisam, faz parte do trabalho delas. E aí elas começaram a enumerar, olha, possivelmente um pode ter isso, o outro pode ter aquilo, e não sei o quê. Vocês têm certeza que vocês ainda querem? Eu falei, eu tenho certeza. Eu já sou o pai desses meninos. Então a paternidade, ela não é uma filantropia, a adoção não é filantropia, ela é a paternidade. É a graça que Deus deu de eu me tornar pai assim como Deus é pai. Deus não nos adotou por pena. Ele não fez uma filantropia conosco. Ah, coitadinho do Marcos, eu vou adotar ele. Não, Deus não nos adotou por pena. Ele nos adotou por amor. É um amor tão grande que Deus coloca dentro de nós. Só o pai que é pai de coração por meio da adoção, ele sabe explicar isso. É um amor surreal, um amor diferente do que a gente já viveu, do que a gente já conhece. Eu costumo dizer que é o amor de Deus, é o amor do Senhor. Então não é pena. Deus coloca um amor, que é o amor dele repartido dentro de nós. Romanos 5, GG, capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Diz assim, mas Deus nos prova seu grande amor. É esse amor, queridos. Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 3, como nós lemos, disse que porque todos pecaram, todos foram destituídos, desligados da glória de Deus. Então, esse amor que ele está dizendo aqui é o amor que Deus envia
mesmo quando nós éramos pecadores. Ele manda o seu filho morrer na cruz do Calvário, mesmo sabendo que nós éramos ainda pecadores. E isso não dá para ser por pena. Isso é um ato de amor. Terceiro lugar, adoção não é um projeto social. Ah, eu estou num projeto social de adoção. Não, é um compromisso de uma aliança. Porque a partir do momento que você adota um filho, que você assume um filho, não tem como voltar atrás. Ele é teu filho. Ah, mas passou 10 anos. Ah, não gostei. Vou devolver. Não existe essa possibilidade. Ah, tá dando trabalho. Dá trabalho. Filho biológico também dá trabalho. Filho natural também dá trabalho. Eles são filhos e nós vamos ter que enfrentar todos os desafios que nós iremos receber. Por quê? Porque agora eles são os nossos filhos. Então a adoção não é um projeto social, é um compromisso de aliança. Terceiro mito, só bebês são adotáveis. Não, a gente quer bebê. A gente não quer criança maiorzinha, não. Ah, adoção tardia? Não, a gente não quer. A gente não quer, é os termos que eles usam, pegar criança grande. A Bíblia nos mostra que Deus não estabelece limites etários para nos amar. Ah, Deus ama mais a criancinha, Deus ama mais o adolescente, Deus ama mais o jovem, Deus ama mais o idoso. Não, não tem uma linha limite ali de que Deus ama mais tal faixa etária. Tiago 1,27, esse é um texto que nós citamos muito aqui. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então há um ambiente de não corrupção quando nós enfrentamos todos os nossos pecados, quando nós nos purificamos e decidimos cumprir aquilo que é a religião verdadeira. Então tem uma religião pura, tem uma religião que é verdadeira, que é sem mácula. E aqui o apóstolo Tiago, ele está trazendo com ênfase, ele está colocando com ênfase aquilo que nós precisamos fazer. Queridos, preste atenção. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações é uma coisa muito boa aos olhos de Deus e aos olhos da humanidade. Mas uma coisa que passa desapercebido para mim e para você muitas vezes é a não corrupção com as coisas do mundo. Porque às vezes nós ficamos só em parte do versículo. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus Pai é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Ponto. Não acaba aí o versículo. E não se deixar corromper com as coisas do mundo. Ok? Os órfãos não são apenas bebês. Existem órfãos adultos. Aqui mesmo, na nossa cidade, nós cuidamos muito tempo, hoje já não está mais debaixo da nossa tutela, porque a família levou para um outro lugar, para uma clínica, mas nós cuidamos de uma pessoa que era um órfão grande, um órfão velho, um órfão de mais de 50 anos. Então nós precisamos entender isso. Órfãos não são apenas bebês, são crianças, são adolescentes, são jovens e tem órfãos velhos. E a gente poderia falar aqui também dos órfãos de pais vivos, que são aqueles que estão dentro da sua própria casa com pai e mãe vivo, biológico, mas ainda não foi adotado. Uma coisa que eu gosto muito e está no livro que eu apresentei para vocês ontem, Adoção, ele fala que toda família precisa aprender a adotar os seus filhos. Toda família. A família biológica precisa aprender a adotar os seus filhos. Porque você biologicamente pode fazer com que o seu filho ou a sua filha venha ao mundo. Você vai lá, tem a relação sexual, engravida, biologicamente você gerou. Mas tornar-se pai, tornar-se mãe dessa criança vai precisar passar por o meio da adoção. Então, os pais biológicos também precisam aprender a adotar os seus filhos. Por isso, nós vivemos em meio a uma geração de órfãos de pais vivos, porque pais biológicos não entenderam que precisam adotar os seus filhos biológicos também. Ok?
Quarto mito, a genética determina tudo. Ah, não, eu não posso adotar porque é filho, o pai biológico aí foi traficante, ou então já vem com DNA ruim, já vem com maldade, já vem com maldade. E você tá certo, não tá errado não. Mas não é porque é filho de traficante não. É porque todos nós pecamos e viemos já com o chip do pecado. Ah, mas a mãe usava droga, então já vem atrapalhada, já vem com o DNA da maldade, da droga, já vem com sequela. Queridos, abre o seu coração para essa realidade. Todos nós viemos já com DNA de maldade. Porque todos pecaram, então fomos desligados ou destituídos da glória de Deus. A genética determina tudo, esse é um grande mito. Embora a herança biológica exista, a gente não está anulando isso, a Bíblia mostra que formação espiritual e o ambiente têm um impacto profundo na vida de todo ser. Claro, pode ser que a mãe biológica usava drogas, não fez um tratamento na gravidez, entende? Tentou abortar com objeto perfurante, tem alguma sequela? Pode acontecer sim, eu não estou aqui sendo irresponsável de desclassificar isso. Mas isso são casos de exceções, ok? A regra é de que toda criança ela pode vir com qualquer tipo de defeito, sendo biológica ou sendo por via ou por meio da adoção. Provérbios 22:6, GG. Olha que texto lindo, esse texto aqui é maravilhoso. Ensine seus filhos no caminho certo e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão deles. Então a adoção, ela não nega a biologia, mas ela afirma que a identidade é construída em relacionamento. Então esse relacionamento com os filhos, seja eles biológicos ou por meio da adoção, ele vai trazer, o relacionamento vai trazer o quê? Essa maturidade para o relacionamento. Esse desenvolvimento para o relacionamento. Essa paternidade, ela é construída, é dia a dia construindo a paternidade, é dia a dia construindo a filiação, é dia a dia desconstruindo a orfandade. É um processo árduo, é um processo lento, demorado, é um recuo de uma flecha. Nós temos aqui em Andradina um grupo de apoio à adoção chamado Flechas, e a ideia é essa, é um tempo de recuo, é um tempo quando você estica a flecha para trás, é um tempo de recuo, para que no tempo certo você solte essa flecha e ela acerte o alvo. Mas no primeiro momento é passar por essa experiência de construir a paternidade, de desconstruir a orfandade e de reafirmar esse relacionamento de uma família saudável. Amém? Então nós vamos ficar por aqui, porque está ficando extenso, né? E a nossa ideia aqui não é passar de 1 hora a nossa aula, mas amanhã nós vamos falar um pouquinho como filhos de sangue também precisam ser adotados e o porquê. Nós vamos dar sequência aqui entre a diferença, vamos falar da diferença entre gerar e adotar. Gerar é biológico, adotar é intencional e amanhã nós vamos um pouquinho mais longe com essa doutrina da adoção. Espero ter abençoado a sua vida, espero que essa aula tenha impactado seu coração e promovido algo especial dentro de você, que o amor de Deus possa tocar você de uma forma impressionante, que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus e até amanhã. Tchau!